Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria, nós chegamos na lição de número 7, onde trataremos sobre o tema A Queda do Ser Humano. Queridos amados, a leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 7. Veja os tópicos a ser estudado. O livre-arbítrio do ser humano. Tópico 2. A queda, um evento histórico e literal. Tópico 3. As consequências da queda de Adão. Veja o comentário da lição. A queda do ser humano iniciou-se com o primeiro representante de toda a raça humana, isto é, com Adão. Ele foi o representante legal número 1 da humanidade, porque ele foi que deu origem, junto com a sua esposa, Eva, a todos que nascem na face da terra. O que nós vemos que Adão, ele pecou. Então, Adão pecou. Só que o Adão, ele está onde? No mundo. O Adão está no mundo. O que é que nós vamos pensar? O que entrou no mundo, o que passou para o mundo? A gente pensa, Adão passou o pecado pelo espermatozoide a todos os homens. É assim que a gente pensa. A gente acha que por Adão ter pecado, e toda a raça humana também ter pecado, então ele passou por causa do sexo. O que é que a Bíblia diz? Romanos, capítulo de número, veja aí, textuário da lição. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então, o que passou a todos os homens? A morte. Porque a morte veio como juízo de Deus. Juízo. A gente vai estudar essa parte aqui. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. O que nós observamos é o seguinte: todos os homens que nascem, eles não tornam-se pecadores por causa que ele recebeu um germe, ele recebeu do seu pai, ou herdou o pecado original vindo por sexo, ou por sexualidade, pelo pai e pela mãe, pelo sêmen humano. O texto de Romanos 5:12 diz que não foi o pecado que passou. Irmão, senão os bebês também estavam com o mesmo pecado de Adão. E assim como eles vão ter salvação se eles já nascem com o pecado. É coisa para se pensar. Então, não foi o pecado que passou a todos os homens, mas a consequência. Qual foi a consequência? Está aqui, Romanos, capítulo 5, versículo de número, veja aí, 12. A consequência. Romanos 5:12. A morte. Então, a consequência veio como juízo. Isto é, a morte passou a todos os homens. Quer uma prova? Bem rapidinho aqui, vamos lá. Jesus pecou? Jesus nunca pecou, mas morreu. Por que Jesus nunca pecou e morreu? Porque o que passou não foi o pecado. O que passou foi a morte. Porque mesmo sem pecado, ele morreu. Porque o que passou para o mundo foi o pecado. Melhor, foi a morte. Por isso que Jesus, mesmo sem o pecado do Adão, porque não passou por Maria o pecado, ele morreu. Assim também os bebês.
os recém-nascidos, os abortivos, que não pecam, segundo a transgressão de Adão. Eles também morrem. Eles também morreram. Então, o que passou a todos os homens, a Bíblia é clara, irmãos, foi a morte. Foi a consequência. Veja aí, ó. Mesmo sendo a pessoa justa, aquela pessoa que nunca pecou, como foi no caso de Jesus, que jamais pecou, a morte veio sobre ele. E veio sobre toda a raça humana. Foi um juízo de Deus dado ao homem lá no Jardim do Éden. Então, por causa de Adão, seu representante legal, legítimo da humanidade, certo? Veio a morte. Mesmo os que não pecaram como Adão, irmãos. As criancinhas, Jesus disse, são as tais que são o reino de Deus. Todos morreram em Adão. Então, quem se identificasse com a humanidade, morreria. Mesmo sem pecar, ele morreria. Aí muitos perguntam, e as filhas de Adão que nunca pecaram? Ora, se o juízo veio sobre toda a raça humana, se Jesus que nunca pecou morreu, é uma resposta, meus amados irmãos. Glória a Deus. Veja mais. Com a entrada do pecado no mundo, o pecado não é uma pessoa e nem é um germe. O pecado veio de uma decisão pessoal que causou o desequilíbrio dos 6 instintos humanos que há nos seres humanos. Então, o pecado foi ocasionado pela desobediência aos mandamentos de Deus. Então, o pecado nasce no ego humano, no ego da pessoa. É uma atitude má, errada, maligna. A morte não foi somente física, mas também foi espiritual e também eterna. Então, as 3 dimensões da morte: física, espiritual e eterna. A morte também não é um germe e nem é um anjo. Embora Deus usasse os anjos, porque os anjos vieram também trazendo juízo de Deus, mas a morte não é um anjo. Após a desobediência, a morte tornou-se um estado. Veja aqui, ó, como foi isso. Ó, após a desobediência, o estado que todos os homens estão, ó, o estado de morte. Este é o estado que o homem se encontra hoje, depois da desobediência. Ok? Então o homem passa, todos os que nascem na terra, até Jesus quando veio, o estado dos homens na terra, no mundo, é a morte. Esse é o estado. Quem vier ser homem na terra, passará pela morte. Este foi o juízo dado ao homem no Jardim do Éden. Só que, diferentemente, ó, lá, quando os anjos pecaram, o estado dos anjos, qual foi o estado deles? Eles pecaram, mas só que eles não morreram. O estado deles foram o mal. Então, Deus castigou os anjos, não com a morte, porque eles não morrem, eles são imortais. Deus castigou os anjos com o estado do mal. Veja que quando eles pecaram, eles se tornaram o quê? Malignos. Certo? Malignos. O que nós observamos é o quê? Ó? É que a pessoa, nesse caso aqui do anjo, após a desobediência, passou a ser do mal. O estado do mal. A pessoa do mal, o estado do mal e o lugar do mal. Então veja aqui, ó. Depois da desobediência, a pessoa do mal, o estado do mal e o lugar do mal. Com os homens após a desobediência, o homem mortal, o estado de morte, o lugar do homem também é morte. Segundo lá está em Apocalipse, é o lugar chamado segunda morte.
Os que não foram achados no livro, estes foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então é um lugar. Ele é um estado. O homem também é mortal, certo? É a pessoa mortal, o estado da morte e o lugar da morte. É o estado. Então, Deus usou instrumentos de justiça, de juízo contra os anjos. Qual foi o instrumento usado? O mal, como instrumento de justiça. E para os homens, o instrumento de justiça foi a morte. Ok? Vejamos. Por natureza, o homem, ele não é maligno. Este maligno aqui era o estado, o castigo dado aos anjos que pecaram. Os anjos, espíritos malignos. Os anjos, eles também não são como os homens quando os homens pecaram. Os anjos são imortais e os homens são mortais. Desta forma, os homens sendo mortais, ele, por causa de Satanás, proporcionou o quê? Por causa de Satanás, uma opressão sobre os homens, uma possessão. Então, o homem agora, possesso, ele tem a natureza de Satanás. Por isso que Jesus disse, vós sois filhos do diabo. Então, desta forma, o homem ele pode tornar-se maligno, por causa da natureza do diabo que vem sobre o homem. O que nós observamos? Caim era do maligno, por causa da atuação maligna sobre o homem. Então, o homem assumiu o estado de morte após o pecado. E esta morte passou a todos os homens, independente do pecado, se ele peca ou não peca. Então, isto é comprovado quando nós vemos os bebês que eles não pecam, mas morrem antes de chegar à sua idade de consciência de pecado. Romanos 7:9. A morte como juízo remete à condição eterna. Então a morte, ela um carteiro, juízo de Deus, que remete todos à eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Então, ao remeter todas as pessoas que morrem à eternidade, resta só saber a condição que as pessoas vão se encontrar, ok? Somente a justificação em Cristo em vida na terra nos livra da ira vindoura, da ira futura. Somente a reconciliação nos dá o direito de viver a vida em Cristo, uma vida eternamente. Romanos capítulo 5, versículo de número 9 e 10. Abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 12 ao 21. Leia esses textos. A Bíblia é bem clara. Veja aí, ó. Nós vamos estudar exatamente essa lição 7 com base nesses textos. A lição 7, a queda do ser humano. Aqui nós temos o resumo do livro de Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 21. Aqui nós temos todo o resumo do livro de Romanos. Aqui nós temos que o homem recebeu um juízo. E diz o texto que o juízo veio de uma só ofensa. Marque bem isso aí, viu? O juízo de Deus veio... Quando eu falo em juízo, pode colocar aí, ó, no texto aí embaixo, a morte. Então a morte veio de uma só ofensa. O Adão não pecou? Então veio o juízo, a morte, sobre todos. Mas por causa de uma só ofensa. Ok? Não veio de 2 ofensas, de 3 ofensas, de 4 ofensas. Veio de uma só ofensa, diz a Bíblia, para condenação. Então, ó, é coisa maravilhosa entender a Bíblia. Veio para condenação. Ó, o juízo de uma só ofensa para condenação. Vejamos.
Aí diz a Bíblia que o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então é o contrário. Como todos pecaram, Romanos 3:23, aí diz que o dom gratuito de Deus veio de muitas ofensas. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então, quando o dom gratuito veio, veio de muitas ofensas. Então, todos pecaram aqui. O que nós observamos é o seguinte: por uma só ofensa, a morte reinou por esse, isto é, por Adão. Mas em Cristo, nós reinaremos em vida. Veja, se todos morrem em Adão, em Cristo nós vamos viver eternamente. Também por um só ato de justiça. Um só ato de justiça. A salvação é pela fé, é pela graça e pelo sangue de Jesus. Então, 3 agentes da salvação. Anote aí no seu caderno. O primeiro agente, a graça. O segundo agente, o sangue de Jesus. O terceiro agente, a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, vocês lendo esse texto, vocês vão encontrar, pela desobediência de muitos foram feitos pecadores. Veja aí, pela desobediência de muitos foram feitos pecadores. Só que esses muitos aqui tem que ser estudado. Se é muitos ou se são todos. Então, qual é a tática para se usar no texto? Porque nós temos uma doutrina errada que nós vamos já comentar a respeito dessa questão do livre-arbítrio, da soberania divina. Enquanto que muitos é diferente de todos. E se vocês pegarem esse texto aqui, e olhar se tem muitos no texto ou se tem todos no grego, o que diz no grego? Nas nossas Bíblias diz muitos. Pela desobediência de muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Agora aqui está correto. Por que está correto? Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Porque nem todos vão crer. Então, muitos serão justos. Por quê? Porque não são todos que vão crer. Por isso que muitos vão ser justos. Pela obediência de nesse caso, Cristo Jesus. Nós somos nele feitos justos. Mas não todos, mas muitos. Romanos 8, versículo 29. Lá vem coisa boa, viu, irmãos? Abra a Bíblia aí agora. Abra a sua Bíblia e venha comigo aqui no texto. Vou abrir a minha Bíblia aqui, certo? Veja aí, Romanos. Abra aí a Bíblia. Capítulo 8, versículo 29. Então, é melhor fazermos o seguinte. Usarmos colchete, certo? Para os versículos e para a palavra que vai aparecendo aí. Vai usando aí colchete. Então vamos usar o colchete. Veja aí. No versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Primeiro colchete, marca aí. Versículo 29. Marca aí no texto aí, Porque o que dantes conheceu. Então, conheceu. Primeiro colchete. Conheceu. Certo? Este é o primeiro colchete. Segundo colchete. Voltando atrás. Romanos 8, 29. Primeiro colchete está no versículo 29, conheceu. O segundo colchete está no versículo 29, veja aí a palavra, também os predestinou. Certo? Também está no versículo 30, esta palavra predestinou, ok? Marque aí, colchete, predestinou. Predestinou. Isso aqui não é fácil não, viu, irmãos? Predestinou, ok? Versículo 29 e versículo 30.
Versículo de número 30 ainda. É a terceira palavra. Marca aí, versículo 30, colchete. Chamou, ó. E os que predestinou, a este também chamou. É uma outra palavra, ó. Chamou, ó. Marca aí essa palavra aí, chamou. E aos que chamou, também justificou. Então, a quarta, ou quarto colchete, vai ser no versículo 30 ainda. A palavra é, os que chamou, a este também justificou. Ok? Depois, ainda no versículo 30, é a quinta palavra, é o quinto colchete. Versículo 30. Aos que justificou, veja aí, a este também glorificou. Ó, glorificou. Preste atenção, isso aqui é sumamente importante. É o melhor da aula de hoje. Ó, primeira palavra, conheceu. Segunda, predestinou. Terceira, chamou. Quarta, justificou. Quinta, glorificou. Vamos aprender isto? Vamos lá. Vejamos. De acordo com os colchetes que a gente colocou no texto, na nossa Bíblia, você pode riscar aí na sua Bíblia e colocar esses colchetes e as palavras que aparecem e marcar cada uma delas. Então, este aqui, ó, versículo 29 ao 30, eu tenho aqui, ó, o aspecto da eleição. Glória a Deus. Então, esse aspecto da eleição são quantas palavras? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. São 5 palavras dentro do aspecto da eleição. Quando eu falo em eleição, eu venho para cá. Ok? Porque a eleição é o estágio final dos que estão em Cristo Jesus. Este aqui é o processo que nós somos conhecidos, predestinados, chamados, justificados e glorificados. Tá pegando? Ok? Então vamos lá. As 5 palavras que se nós juntar todas as 5, 1, 2, 3, 4, 5, o resultado das 5 palavras juntas chama-se eleição. Glória a Deus. Não é só uma palavra e nem duas. São 5 palavras que me chamam para a eleição. Então, estas 5 palavras que formam a eleição, eu tenho nela lá a palavra predestinou, de onde a doutrina da predestinação é tirada. Não tem a doutrina da predestinação? Ó, as pessoas estudam a Bíblia tirando palavras isoladamente, estudando somente uma palavra e esquecendo do resto, esquecendo das outras 4 palavras. E eu não posso fazer isto. A palavra predestinou está no meio do pacote. Glória a Deus. Eu não posso estudar sozinha, sem o conheceu e o chamado, o justificado e o glorificado. Eu tenho que pegar o pacote inteiro. Glória a Deus. E estudar de uma forma inteira. E ver a eleição nas 5 palavras. E não somente em uma. Isso é importante. A palavra predestinação em si, isolada, tirando do texto, lá para lá. Vamos estudar aqui, meus irmãos, a predestinação. Ela se torna, na cabeça de muitas pessoas, perigoso ou perigosa. Por quê? Porque eles vão para outro canto. Eles vão interpretar outra coisa. Por quê? Porque está estudando a palavra isolada. Por isso que ela é mal compreendida, ela, embora seja bíblica, ela é rejeitada, mas embora seja tão simples, porque a palavra em si mesmo, dentro do texto, no meio das 5 palavras, ela diz o quê, ó? Presta atenção. A palavra diz, ó, Vou dizer mais uma vez.
A palavra diz pré. Ela não diz destinou. Ela diz pré. Eu não posso estudar uma palavra e colocar aqui predestinação é igual ao destino. Não é. Predestinação são duas palavras. Eu tenho o pré e tenho o destinou. Então são duas palavras numa só. O que eu observo é que a eleição já é isso aqui, ó, é o destino. A eleição é o destino. Então, quando eu estudo predestinação, eu estou estudando uma no meio das 5. Então, ela está debaixo, a predestinação está debaixo da eleição. Então, a eleição são 5. Então, quando eu estudo somente a predestinação, ela fica embaixo. Ela fica aqui embaixo da ou seja, da eleição, predestinação. Por quê? Porque ela não trabalha só. A predestinação não trabalha só. Ela trabalha com mais 4 palavras, certo? Mais 4 palavras. Ok? Presta atenção. Não é fácil não, viu, irmãos? Vamos cuidar. A palavra predestinado. Estão querendo dizer com esta palavra, lá pelo outro meio, pelas outras cabeças, os outros entendimentos, que é o mesmo que destino, é o mesmo que eleição. Não é. A palavra predestinação não é a mesma coisa que eleição. É apenas uma palavra das 5 que me leva à eleição. Então, significa dizer com a palavra predestinado que a pessoa ainda não está destinada por causa do pré. O pré me leva ao a antecipação do destino. Então, é uma pessoa que está sendo preparada para ser destinada. Então, ele está dentro do contexto do conhecer, do chamado, do justificado e do glorificado. Veja que o glorificado é a última palavra. E o que vocês entendem por glorificou? É importante saber. Porque o glorificou é o último, da eleição. Não posso ser eleito sem glorificado. Sem ser glorificado. Eu só posso ser eleito com a glorificação. Por isso que ela está na 5ª, ela é a última palavra. E a predestinação está aqui, na 2ª. Eu ainda tenho 3 palavras ainda para mim passar. Eu estou só no 2º, eu ainda falta o 3º, o 4º e o 5º. Como é que eu vou pegar uma palavra dessa e já vou dizer que já estou destinado, irmãos? Como é que eu vou crer na predestinação, como muitos aí estão batendo o martelo, está destinado? É muita falta de sabedoria na própria palavra portuguesa, predestinado. Se a própria palavra diz que está pré, se tivesse destinado na Bíblia, aí eles estariam certos. Mas não está destinado, está pré. Quem está pré não está destinado ainda, está sendo preparado para o destino. Se a Bíblia dissesse que nós já estivesse destinado, não tinha jamais a palavra pré. E se tem a palavra pré, não bateu o martelo ainda. Nós não estamos destinados. Seria difícil para muitos que estão lutando para ser salvo, entre aspas, porque já que ele está destinado, não tinha jeito. É uma doutrina terrível. A palavra pré quer dizer antecipadamente que está sendo reservado para ser destinado. Quando a pessoa diz assim, eu sou predestinado, biblicamente, ela está dizendo, eu estou debaixo daquele que está eleito. Glória a Deus. Porque o que está eleito já está destinado. Ele não está predestinado. Ele está destinado. O eleito está destinado.
E o predestinado está debaixo do eleito. Porque ele ainda falta andar 3 degraus. Glória a Deus. Ele só está no 2º degrau. Ele só está no pré. Tem que saber separar as palavras. Português, pré-natal. É uma preparação para o nascimento. Cheque pré-datado. Então estude essas palavras. Pré. Então, a predestinação é forte, irmão. Lá vem coisa forte. A predestinação, ela é, militante. São pessoas que estão militando. São os crentes militantes. E Paulo diz que aquele que ele milita tem que militar legitimamente, ou seja, pelas leis de Deus. Amém? E os que são eleitos já estão destinados, então já são triunfantes. Então a igreja militante e a igreja triunfante. Duas coisas distintas. A igreja militante está na terra, hoje, militando. E a igreja triunfante já está na glória. Olha aqui, o glorificou. Não existe eleição se não passar pelas 5 palavras. Nós vamos estudar essa matéria aqui no nosso Zap, ok? Zap 991 28 12 60. Irmãos, qualquer ajuda, qualquer oferta, de qualquer valor, você nos ajuda e estuda no Zap. No Zap. Toda a matéria da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD. Somos da Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central, aqui de Horizonte, Ceará. Um abraço em Cristo Jesus a todos. Fica com Deus.